dores que não têm uma causa aparente. Sabe aquelas dores que você vai para o médico, procura especialistas, faz ressonância e ninguém descobre a causa, a origem da dor? Seja uma dor de cabeça, dor em alguma parte do corpo específica? Pois é, eu tenho uma coisa para te contar. Talvez você esteja sintonizado numa vida passada. E é por isso que fisicamente não tem uma origem. Porque, na verdade, a causa ela é energética. É uma reverberação de uma situação ocorrida lá numa vida passada. Se você quiser entender melhor, continue assistindo o vídeo que eu vou te contar a história de uma moça. Ela sentiu uma dor no joelho. A moça, então, é uma jovem e ela me procura falando que tem uma dor no joelho e que ela procurou já vários médicos, especialistas, fez tomografia, fez ressonância e não descobriram nada no joelho dela. Só que como ela era uma moça que ela já tinha um conhecimento espiritual, era uma pessoa que estudava e procurava sempre buscar o autoconhecimento, ela já havia associado a dor à tristeza. O que ela me disse? Ela disse assim, toda vez que eu tô triste, eu observo que começa a doer meu joelho. E aí, claro, ela tomava uma medicação, ou a tristeza ia passando, ia diminuindo, e a dor ia diminuindo. Então, isso me chamou a atenção, sabe por quê? Porque normalmente as pessoas só têm a dor, mas elas não conseguem associar, elas não conseguem linkar a um sentimento. E essa moça não, ela já me trazia uma informação. Ela dizia que a dor estava diretamente ligada ao sentimento de tristeza. Então, a gente foi, para a sessão de regressão e vejam o que ela acessou. Ela acessou uma vida em que era uma vida muito antiga, mais ou menos uns 2000 anos atrás. Era mais ou menos naquela época de Jesus Cristo. As construções eram construções de terra, bege, assim, tons de bege, tons de areia, tons de terra, né? Ela era uma jovem, ela usava aquelas túnicas também bege, e ela se viu caminhando numa ruela, nas ruas da cidade. E o que aconteceu? Ela caiu e ela quebrou o joelho. Então pensem vocês comigo, né? Hoje, quebrar o joelho já seria algo muito complicado. Provavelmente ia ter que fazer cirurgia, ficar de cadeira de roda, usando muleta, ia ser todo um transtorno. Mas hoje a gente tem condições de passar por isso e ficar bem. Pensem naquela época, né? Que não, era uma época que não tinha recursos, se podia fazer muito pouco. Então o que aconteceu? O joelho dela acabou cicatrizando daquela forma, como deu, né? E em função disso, ela ficou sentindo muitas dores. Ela passou, na verdade, o resto da vida sentindo dores. E ela, em função dessas dores, ela se tornou uma pessoa muito triste, muito melancólica, ela chorava muito. E com isso, ela acabou afastando um pouco as pessoas, afastando os amigos, ela acabou não se casando, ela não conseguiu ter um relacionamento, construir uma família. Ela se tornou uma pessoa muito triste, né? Hoje a gente entende que seria uma depressão, mas naquela época não tinha esse entendimento. Depois, também com o tempo, ela foi obrigada a trabalhar, ela não tinha o que fazer. As pessoas tinham que trabalhar naquela época. Só que para ela o trabalho era muito sacrificante em função das dores que ela sentia. Passou o tempo, ela acabou desencarnando já na velhice. Ela chega num plano astral, ainda muito triste. Ela é resgatada pelo anjo da guarda dela. Ele leva ela para um plano superior. Eles tratam as energias daquela perna, daquele joelho. Eles colocam uma bota energética nela, que vai até em cima, na altura da coxa. Ela fica muito tempo usando aquela bota e ela vai se recuperando aos poucos. E aí, então, depois, o anjo da guarda senta com ela, depois que ela está recuperada, e eles conversam. E ele explica que, além da questão energética, que vai ajudar ela em relação às dores físicas, né, do joelho, tem também a questão emocional. Eles estão trabalhando nessa sessão, eles estão desligando da tristeza, dessa melancolia. E tem um outro aspecto que eu achei bem interessante, que também é trabalhado nessa sessão, que é a associação que ela fazia do trabalho ser algo sacrificante. Hoje, nessa vida, ela estava trazendo lá registrado no inconsciente dela a ideia de que o trabalho era algo sacrificante, em função daquela vida que ela tinha vivido, em que ela sentia muitas dores e ela não tinha opção, ela era obrigada a trabalhar. Então eles disseram que isso ia facilitar também a vida dela hoje, a vida atual. Ela ia começar a encarar o trabalho de uma forma mais alegre, mais feliz, mais satisfatória, porque eles estavam então limpando essa energia. Lembrando que
todas as nossas memórias ficam no nosso inconsciente e conforme a gente vai vivenciando algumas situações nessa vida, a gente vai se sintonizando a essas memórias. Então essa moça, provavelmente, ela passou por alguma situação triste hoje, na vida atual dela, que acabou sintonizando ela àquela memória daquela vida. Ela foi essa moça que havia quebrado o joelho. Então, com essa sessão foi desligado tudo isso, né? Eu continuo atendendo ela e ela não sentiu mais dores no joelho. Além, claro, todo esse benefício em relação à vida profissional, em relação à tristeza. Gente, eu achei incrível essa história, né? Como pode, por essa história a gente fica sabendo como pode a gente se sintonizar e como pode toda essa memória estar reverberando no nosso corpo físico. Então, se você sente alguma dor que não tem uma explicação física, saiba que você pode estar sintonizado a uma memória da vida passada. Gente, quer saber mais? Me chama nas redes sociais, se inscreve aqui no canal, vai ter muitas outras histórias e muitos relatos reais de sessões de regressão, tá bom? Um super beijo e fiquem bem. Até!